A insistência do jogador Neymar resultou em uma negociação inusitada em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O atacante conseguiu finalmente adquirir a propriedade que pertencia ao DJ Malboro, seu único vizinho de muro, após uma série de tratativas que só chegaram a um denominador comum depois de uma troca de imóveis. Segundo informações do jornal Extra, a tentativa inicial de Neymar em adquirir a mansão com um pagamento em dinheiro foi recusada pelo funkeiro. O jogo só mudou quando o atleta passou a oferecer outras propriedades como parte do negócio. Teve uma hora que ele percebeu que dinheiro não iria me tirar de lá, então começou a me oferecer casas. Falaram que aquela seria a casa para viver a adolescência deles, revelou o DJ ao periódico. Para Malboro, a decisão envolveu uma carga emocional significativa. A antiga residência foi construída do zero e acompanhou o crescimento de seus 4 filhos, Samuel, Antônio, Felipe e Arthur. O artista, que já está instalado no novo endereço desde o final do ano passado, não esconde a satisfação com a mudança. Essa casa na praia é uma que eu nunca imaginei que fosse ter. Se me perguntasse, diria que é a mais bonita de lá. A mansão de Neymar em Mangaratiba, frequentemente chamada de Neylândia, impressiona pela estrutura de resort, que inclui quadras poliesportivas, piscinas, uma adega com capacidade para 3.000 garrafas e até uma boate subterrânea. Apesar do desfecho amigável, o DJ brincou sobre o perfil persistente do jogador. Eu tenho medo de agora ele querer comprar essa aqui de novo. Ele realmente foi muito insistente, comentou Malboro em tom bem-humorado. É fascinante observar como a vida de figuras públicas, por mais distantes que pareçam em termos de universo profissional, acaba se cruzando de formas tão peculiares, quase como se o destino, ou a persistência, como no caso do Neymar, ditasse o ritmo dos acontecimentos. Quando olhamos para essa negociação envolvendo o Neymar e o DJ Malboro em Mangaratiba, não estamos falando apenas de uma transação imobiliária entre vizinhos. Estamos falando de 2 ícones de mundos distintos da cultura brasileira que, de alguma forma, personificam trajetórias de sucesso absoluto em áreas que, historicamente, se fundiram na construção da identidade nacional. De um lado temos o menino de Mogi das Cruzes, revelado pelo Santos, que se tornou um dos maiores nomes do futebol mundial, acumulando passagens por Barcelona e Paris Saint-Germain, e que transformou sua mansão em Mangaratiba, apelidada carinhosamente de Neylândia, em um verdadeiro complexo de entretenimento pessoal. Do outro temos o pioneiro, o homem que praticamente inventou as bases do que hoje conhecemos como funk carioca, o DJ Malboro, cujo nome de batismo é Fernando Luiz Matos da Mata. Para entender a profundidade desse episódio, precisamos olhar para quem é o Malboro. Ele não é apenas um DJ, ele é um divisor de águas na música brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, ele começou a sua trajetória nos anos 80, quando o funk ainda era um fenômeno subterrâneo, restrito aos bailes de favela. Foi ele, com sua visão empreendedora e técnica, quem ajudou a formatar as batidas que colocaram o morro no topo das paradas de sucesso. Lembro-me bem de como ele foi fundamental para levar o funk para o grande público, produzindo coletâneas históricas como o lendário Funk Brasil. Enquanto Neymar conquistava o mundo nos gramados, Malboro conquistava as pistas, tornando-se uma figura onipresente na cultura pop brasileira. E agora, esses 2 mundos se encontram em um muro que, ao que parece, era o único obstáculo para a expansão do império de lazer do craque. É curioso notar a resistência do DJ. Em um mercado onde o dinheiro costuma falar mais alto, a recusa inicial de Malboro diz muito sobre o valor que ele atribuía àquela propriedade. Como ele mesmo pontuou, a casa não era apenas um ativo financeiro, era o cenário da infância e da formação dos seus 4 filhos, Samuel, Antônio, Felipe e Arthur. Aquela mansão em Mangaratiba era um monumento à sua própria trajetória, um lugar onde ele construiu memórias que, naturalmente, não tinham um preço estipulado em uma conta bancária. Quando o DJ diz que Neymar só conseguiu a casa depois de oferecer outros imóveis em troca, percebemos que o jogador não estava apenas fazendo uma compra, ele estava fazendo uma operação de convencimento que exigiu estratégia. Isso, para mim, é a marca registrada do Neymar fora dos campos, a insistência quase obsessiva em conseguir o que quer, seja um título em uma liga estrangeira ou a expansão de sua propriedade particular. Essa correlação entre a negociação e a personalidade do atleta é notável. Neymar sempre foi um jogador que desafia limites, que tenta a jogada impossível, que insiste até conseguir o drible ou o gol. A mesma persistência que o levou ao topo do futebol mundial foi aplicada na compra da casa do vizinho.
Ele não aceitou não como resposta, e o fato de ter chegado a um acordo de permuta de imóveis mostra que ele entende que em certos níveis de negociação, é preciso oferecer algo de valor equivalente ou superior para mover quem não está disposto a vender por dinheiro. O fato de o DJ Malboro ter se rendido à proposta de troca, e ter saído satisfeito com uma nova residência na praia, mostra que o desfecho foi, na verdade, um exemplo raro de ganha-ganha no mundo das celebridades. Na minha visão, a televisão e o entretenimento brasileiro amam essas histórias de vizinhança. Existe um quê de crônica carioca nessa troca de casas. É como se, em um terreno na Costa Verde, estivéssemos vendo o choque entre o glamour do futebol milionário e a história da música popular que moldou a juventude de várias gerações. Eu particularmente acho admirável que o DJ tenha mantido sua integridade emocional antes de ceder, mas, ao mesmo tempo, entendo perfeitamente o fascínio do Neymar por expandir aquele espaço. Afinal, a Neilândia não é apenas uma casa, é uma extensão da personalidade do jogador, um refúgio que comporta sua vida agitada, suas festas e sua necessidade de ter tudo o que há de melhor ao alcance das mãos. Ter uma boate subterrânea e uma adega para 3.000 garrafas não é apenas sobre luxo, é sobre criar um universo onde o mundo externo não precisa entrar. Olhando para o cenário geral, essa notícia traz uma reflexão sobre a transitoriedade das coisas. O que hoje é a casa da família do Malboro, amanhã passa a ser parte do complexo do Neymar. Os tempos mudam, as carreiras avançam, e as propriedades mudam de mãos, mas a história de quem viveu ali permanece. É emblemático que o DJ tenha comentado, em tom de brincadeira, que tem medo de o jogador querer comprar a nova casa dele também. Isso revela muito sobre o poder de fogo e a força de vontade do atleta. Se o Neymar quer algo, ele vai atrás com todas as ferramentas que possui, e o DJ, com sua experiência de décadas na indústria do entretenimento, sabe reconhecer quando está diante de uma força que não se esgota facilmente. Ao final, o que temos aqui é um retrato de duas lendas brasileiras que, em momentos distintos de suas vidas, se cruzaram em Mangaratiba. Buscando paz e novos ares em uma residência que ele classificou como a mais bonita da região, e o outro, consolidando seu império privado tijolo por tijolo, muro por muro. Como apresentador, vejo nisso uma lição sobre negociação, paciência e a importância de valorizar as raízes antes de aceitar trocá-las. A trajetória do Malboro é de construção e legado, enquanto a do Neymar é de expansão e domínio. E claro, sempre haverá esse lado divertido e inusitado de ver o quanto um jogador de futebol pode ser, no fundo, um comprador tão insistente quanto qualquer outro. É uma história que, embora pareça apenas uma curiosidade de colunismo social, diz muito sobre o jogo de poder, influência e a busca incessante por conforto que define a vida das grandes estrelas do nosso país. E cá entre nós, será que essa insistência do Neymar acaba por aqui? O DJ que se cuide, porque quando o assunto é o craque, a gente nunca sabe qual vai ser o próximo lance dessa partida fora dos gramados. O mundo é um palco, e a vida desses dois personagens parece estar em constante mudança, sempre com uma nova negociação ou um novo projeto no horizonte, provando que, no fim das contas, a vida de quem está sob os holofotes é sempre mais complexa do que as fotos e vídeos que vemos nas redes sociais.